Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Mário Sérgio que está aqui falando e nós estamos aqui para apresentar, para participar na realidade, né, de mais um podcast. O nome do nosso podcast é o Viver Bem, é um podcast dinâmico, é um podcast recheado de informações e é um podcast que vem trazer aqui notícias, informações, dicas para a gente, para você que está assistindo, viver cada vez melhor. Eu quero lembrar que nós temos o apoio da Farmácia Indiana, é a nossa parceira aqui nesse programa. E o nosso podcast de hoje, ele traz um assunto assim que eu fico bastante feliz em abordar esse assunto. Hoje nós vamos estar falando sobre saúde mental, ou seja, um assunto especialíssimo, um assunto extremamente útil, e nós vamos estar falando eu já estou com o meu convidado aqui, com o Henrique. O Henrique, ele é mestre em ciências da saúde e ele está aqui para esse bate-papo com a gente aqui sobre a saúde mental. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, doutor Mário. Beleza. Henrique, satisfação ter você aqui, viu, meu amigo? Satisfação mesmo, muito obrigado. Bem, a saúde mental, pessoal, é aquela parte da nossa saúde que vai estar cuidando do funcionamento dos nossos processos mentais. Para a gente entender a importância da saúde mental, é a gente entender que quando existe uma falta de saúde mental, a gente não consegue trabalhar bem, a gente não consegue estudar bem, a gente não consegue ter boas amizades, a gente não consegue ter bons relacionamentos, a gente não consegue fazer um planejamento adequado da nossa vida. Então, a saúde mental, ela é extremamente adequada, importante para a gente levar a nossa vida adiante. Ainda mais, né, Henrique? E uma sociedade altamente cultural, e uma sociedade altamente tecnológica, e uma sociedade onde os nossos processos cognitivos, eles são tão importantes para que a gente consiga viver bem, é o nome do nosso podcast, e viver em harmonia e produzindo e auxiliando realmente a nossa comunidade. Henrique, primeira pergunta, e aí, qual que é a sua visão? O que é a saúde mental, Henrique? Bom, então, antes de mais nada, gostaria de parabenizar, né, pelo podcast que vocês estão fazendo, pelo Viver Bem, né? É um podcast muito importante, muito oportuno, discutir esses temas em saúde, não só a saúde mental, mas diversos temas em saúde, né? Sim. Eu acho que essa é uma iniciativa sempre muito importante, principalmente quando a gente está falando com as pessoas, né? E há uma necessidade grande de que a gente discuta sempre esses temas, né? Não só a saúde mental, como eu disse, mas vários outros, né? Para manter a população sempre cada vez mais informada, né, sobre essas temáticas. Então, parabéns, doutor Mário e a equipe, né, por conduzirem um podcast como esse, né, com essas temáticas. E assim, a saúde mental, é difícil a gente definir saúde mental, um tema tão amplo como esse, né, um conceito tão amplo como esse, mas a gente percebe facilmente que a questão da saúde mental, ela está impregnada, ela está muito presente no nosso dia a dia, né, de diversas maneiras. Desde que a Organização Mundial da Saúde, eles propuseram, né, eles delimitaram o conceito de saúde, e isso é o que eu sei que o Dr. Mário gosta muito essa é uma bandeira que o Dr. Mário gosta muito de levantar, isso é muito importante, né? Quando eles delimitaram o conceito de saúde, eles definiram que a saúde não é apenas a ausência de doença, né, mas é o bem-estar. É esse bem-estar que a gente nunca alcança na plenitude, mas que a gente deve estar sempre buscando. E isso é fundamental da gente entender, né? E a saúde mental, ela não se desvincula desse conceito. A saúde mental é algo que a gente sempre deve buscar, né? O nosso bem-estar mental, ele gira em torno das nossas relações, ele gira em torno da nossa convivência com as pessoas que a gente gosta e também com as pessoas que a gente não se dá tão bem no dia a dia. A saúde mental se dá nas relações de trabalho, nas relações familiares, ela se dá no momento em que a gente está sozinho também, né, nos momentos de solidão e nos momentos em que a gente está acompanhado. E em todo momento a gente deve sempre buscar e se questionar se a gente está alcançando uma plenitude nesse sentido, né? Se a gente está
se a gente está completo ou o que está faltando para a gente se completar de alguma maneira. Então, a saúde mental, ela, de modo geral, ela gira em torno de todas essas questões, né, esses questionamentos. Então, é difícil definir, né, a saúde mental, mas a gente sabe que é uma dimensão da saúde que é muito complexa e que a gente dificilmente a alcança na plenitude, mas a gente sempre está buscando a saúde mental. Acho que é mais ou menos por aí. Né? Nem sei se eu respondi a pergunta, assim, uma pergunta dessa já começou capciosa, né? A pergunta já começou quente, né, Henrique? Sim. Mas é isso que você está falando, né? A saúde, ela não é mais simplesmente a ausência de doenças, não é isso? Ela é toda uma gama de fatores, né? O bem-estar é muito mais do que isso. E aí eu gosto sempre de lembrar que nós estamos no comecinho do ano, não é isso? Então esses meses do comecinho do ano, principalmente o janeiro, que tem o janeiro branco, né? Então principalmente no comecinho do ano, são meses em que a gente tenta alertar mais a população a respeito da saúde mental. Porque nós vivemos numa sociedade que muitas vezes tem uma ótica capitalista, é uma sociedade que nos impõe a pressão de trabalhar e trabalhar cada vez mais, que nos impõe a impressão, nos impõe, né, sermos extremamente produtivos, às vezes nos impõe sermos competitivos, às vezes nos impõe até, Henrique, dormir menos, né? Então, se a gente tem um carro na sociedade de hoje, esse carro é para que a gente seja mais eficiente, essa moto é para que a gente seja mais eficiente, o celular é para que a gente seja mais eficiente, o tablet, o computador, a internet, e essa eficiência buscando sempre a produção. E muitas vezes, para você que está em casa, essa busca excessiva da produção faz com que nós nos esqueçamos de cuidar da nossa saúde e principalmente da saúde mental. Então essa pressão social, por exemplo, ela obriga a gente a dormir menos muitas vezes, né? E com isso aí, pessoal, começa a aparecer os diversos problemas relacionados à saúde mental, que são vários. Eu posso começar falando aqui do estresse. As pesquisas falam que 70% do brasileiro está estressado. A gente só pede para o Japão. Podemos falar aqui, vamos falar, né, Rick? Podemos falar aqui da ansiedade, pessoas ansiosas. Podemos falar aqui da depressão. Podemos falar aqui do aumento da utilização de drogas. Então, tudo isso aí impacta diretamente na questão da saúde mental. Uma coisa que eu aprendi a respeito da saúde mental, Henrique, é que de repente é o jeito como a gente vê as coisas. Um fato acontece aqui e de repente esse fato que ocorreu me deixa muito mal, afeta a minha saúde mental, mas não afeta a sua. Então, de repente, o que você acha? Saúde mental, de repente, tem a ver o jeito que a gente olha para as coisas, nossa crença de valores, nossa crença de mundo, né? O que você acha, na sua visão, que está afetando a nossa saúde mental? O que a gente pode estar fazendo? Esse é um pensamento muito interessante, né? A gente vê que, dentro da medicina, nos últimos anos, primeiro que a saúde mental ela é vista como esse fenômeno multifacetado, e aí a gente vê que a medicina estuda sobre uma vertente, a saúde mental, e a sociologia, a filosofia, a história, né, as ciências humanas, de modo geral, elas vêm numa outra vertente, enxergando a saúde mental. No entanto, a gente vê, principalmente na medicina, que os transtornos mentais, eles têm sido enxergados de uns anos para cá sob um viés biológico também. Né? Então, a gente começa, né, principalmente desde os anos 80 para cá, a gente começa a enxergar alguns fenômenos dos transtornos mentais, né, a depressão, por exemplo, a ansiedade, sob um viés biológico. Então, alterações, digamos que na dinâmica cerebral, neurotransmissores, questões mais minuciosas, né, até mais chatas pouco, mas assim, então a gente vê que a saúde mental e os transtornos mentais, que seriam, no caso, de certa forma, um desequilíbrio na saúde mental, eles vêm sendo enxergados também como transtornos de um desequilíbrio, que fazem parte de um desequilíbrio biológico. E aí, entrando mais na sua pergunta, a gente começa a pensar
na questão dos chamados gatilhos, né? E esse termo gatilho, ele se popularizou de um tempo para cá, né? Ele se tornou meme e tem sido muito presente no dia a dia, e de fato a gente percebe que até mesmo nos livros, nas literaturas mais recentes acerca dos transtornos mentais, a gente vê que a presença dos gatilhos, ela está lá, né? Ela está descrita, os gatilhos sendo compreendidos muitas vezes como eventos desencadeadores, né? Ou fatores de risco para desenvolver determinados transtornos mentais, como vou dar um exemplo aqui, depois a gente pode falar sobre alguns outros exemplos, mas a gente tem, por exemplo, a solidão como um fator de risco para a depressão, por exemplo, ou a perda do emprego como um gatilho para o desenvolvimento de um transtorno mental relacionado à depressão ou ao estresse, que muitas vezes estão relacionados também entre si, inclusive no tratamento, né? Então, a gente vê, doutor Mário, que existem, como eu disse, várias formas de enxergar, e a gente vê que sim, que a gente tem, hoje em dia, as estatísticas mostram, e os estudos mais recentes demonstram, que evidenciam que existem os fatores desencadeantes das doenças mentais, os transtornos mentais, e como você trouxe muito bem, o nosso estilo de vida, ele está muito relacionado com o aumento que a gente está vendo, essa crescente exponencial dos transtornos mentais, né? É muito preocupante isso. Exatamente, Henrique. Então a gente vê que o nosso estilo de vida, ele pode estar funcionando aí como um gatilho para esses transtornos mentais. Na sua opinião, Henrique, as pessoas estão conseguindo falar mais sobre transtorno mental? Vou melhorar aqui minha pergunta, né? Será que a pessoa está tendo facilidade hoje em dia de quando ela está com a depressão, estresse, acho que é burnout, né? Burnout, que quer dizer assim, um estresse relacionado ao trabalho, tá? A pessoa está tendo um lugar para estar falando isso, a pessoa está procurando psicólogo, psiquiatra. Você acha que está mais aberto ou ainda tem muita dificuldade em a gente falar sobre esse assunto? Será que o camarada que está indo no psiquiatra, será que de repente ele está indo com o apoio da família, do trabalho, ou ele está tendo que ir escondido porque ele pode ser vítima de até um preconceito? Qual que é a sua visão? Então, eu vejo que a gente está numa caminhada, né? Numa caminhada que mudou muito nos últimos tempos, né? A gente vê que, por exemplo, hoje em dia se fala, e isso eu estou falando do próprio senso comum, tá? Eu nem estou falando de estudos nem nada do tipo. Sim, sim. O senso comum já nos permite enxergar que hoje em dia a pessoa que diz, que abre para os amigos ou para a família que ela está indo ao psicólogo, ela já começa a ser enxergada de outra maneira, né? Já se tornou algo menos estigmatizado, ainda que a gente esteja longe de um ideal, né? Ideal. Eu acredito que estamos longe de um ideal ainda, principalmente quando se fala em psiquiatra. Isso é interessante porque isso perpassa até mesmo a discussão de quando se deve procurar um psiquiatra. Sim, né? Quando sim. a pessoa... eu acredito, assim, o que a gente vê é que, aparentemente, hoje em dia, as pessoas ainda sofrem muito antes de procurar um profissional, uma ajuda profissional. Seja do psicólogo ou seja do psiquiatra, né? Muitas vezes a pessoa ainda passa pelo psicólogo antes do psiquiatra, mas, enfim, existem vários caminhos possíveis aí nessa busca por ajuda. Mas a gente começa a ver que a caminhada em direção a um ideal, ela começou. E aí a gente percebe também, principalmente no que diz respeito ao estigma e ao preconceito, a gente vê que o preconceito relacionado às doenças mentais, aos transtornos mentais, ele caminha junto com outras formas de preconceito. Sim, sim. E aí eu acho que a gente está vivendo num mundo, atualmente, que discute abertamente questões que não eram discutidas até pouco tempo, né? A questão, por exemplo, da homossexualidade, a questão do uso de drogas, o próprio sexo, ele é discutido de uma forma diferente hoje na mídia, na TV aberta. Então, as abordagens têm sido diferentes e com os transtornos mentais não tem sido diferente.
né? Eu acredito que a gente esteja numa caminhada em torno de discutir mais abertamente essas questões. Isso perpassa até mesmo o machismo. Sim. Pela ideia de que o homem, por exemplo, não pode chorar e não pode sofrer, né? Não pode manifestar um sofrimento que é seria um sinal de fraqueza. Isso. E aí a gente percebe que tudo isso vem sendo discutido mais abertamente. A sensibilidade masculina, por exemplo, vem sendo discutida mais abertamente. E com isso surge também a questão dos transtornos mentais, nessa mesma linha, digamos, nesse mesmo pacote de discutir mais abertamente sobre as questões que nos incomodam e que a gente precisa mudar enquanto sociedade, né? Não são mudanças individuais, são mudanças de pensamento, são mudanças de pensamento da sociedade. Isso eu estou dizendo algo que eu enxergo hoje como uma evolução enquanto civilização. Sim, né? Sim. Se a gente passa a discutir temáticas como a homossexualidade ou a necessidade de psicoterapia para transtornos mentais, dentro de um pacote, de uma evolução do pensamento, a gente está evoluindo enquanto ser humano, enquanto civilização. Sim. Então, eu enxergo tudo isso dentro de uma dimensão só, no sentido de que a gente ainda não alcançamos como o ideal, disse, né? O ideal, mas a gente está numa trajetória que evolui. Que evolui num bom sentido, claro que com seus percalços, né? Idas e vindas, né? Idas e vindas. Eu acho que é por aí, não é porque a gente tem, por exemplo, o movimento da reforma psiquiátrica, que data ali dos anos 80, né, dos anos 70, na verdade, que vem de outros países para cá, né, essa ideia, e que a gente inicia essa implementação ali junto com a Constituição de 88, principalmente todos aqueles movimentos sociais ocorridos ali. Os CAPs, né, que são um avanço, 80, né, acaba vindo disso aí. Surgimento dos CAPs. Isso. Né, e hoje em dia, você vê, nós estamos no ano de 2024 e as pessoas que buscam o CAPs, elas ainda são vistas com preconceito. Elas ainda são vistas, né? Então, a gente está longe do ideal. Mas eu sou otimista nesse sentido, eu acredito que nós estamos numa caminhada, né, para dias melhores. Sim. E bate-papos como esse aqui que a gente está tendo acaba justamente auxiliando, né, nessa caminhada, né? Beleza, eu quero entrar logo em alguns assuntos, né? Então vamos começar, por exemplo, pelo estresse. Mais uma vez eu quero dizer para os senhores que 70% dos brasileiros estão estressados. Você está estressado, Henrique? Não precisa responder não, viu? Melhor não responder. O pessoal do estúdio aí está estressado, ninguém precisa responder, né? E o motivo do estresse são vários, né? Casamento, a falta de grana, são vários motivos. Mas o que eu queria estar discutindo aqui, Henrique, é os dois lados do estresse. Vou tentar ser mais claro, né? De repente, no começo, o estresse seja algo bom. Você está passando ali por uma mudança na sua vida, você está passando por uma dificuldade, você tem que se preparar para uma avaliação, para uma prova, tem que estudar ali para um emprego novo, que você está mirando esse emprego novo, e aí você vai se sentir estressado. E esse primeiro estresse, eu quero dizer que é um estresse salutar, ou seja, uma preparação do organismo, é uma preparação da mente para os desafios a que você está submetido. Até aí tudo bem. Mas falando aqui do meu lugar de médico, o que a gente sabe? Que você submetido ao estresse, aos hormônios do estresse, aos pensamentos do estresse, e isso vai ter uma reflexão no seu organismo. Essa reflexão vai variar de pessoa para pessoa, né, Henrique? Então pode ser uma coisa simples, né? Uma queda no sistema imunológico, a pessoa resfria mais, a pessoa gripa mais, a pessoa começa a ter dermatite de contato, né, Rick? Mas pode evoluir para coisas mais graves. A pessoa vai estar favorecendo aí um infarto, que é gravíssimo. A pessoa vai estar favorecendo aí um derrame, que é o acidente vascular cerebral. E vai aparecer também uma série de outras dores e um monte de problemas orgânicos devido ao seu estresse constante e permanente. Henrique, o que você pensa sobre o estresse
dá pra gente tentar minimizar o estresse? Porque eliminar ele da nossa vida parece que não vai ser possível. O que você acha sobre o estresse? Bom, primeiro, eu acho que uma reflexão importante sobre o estresse é essa que você traz no início da sua fala. A ideia de que a gente precisa compreender o estresse caminha junto com a ansiedade, né? Quando nós falamos sobre questões né, essa perspectiva do estresse enquanto fenômeno biológico, ele caminha junto com a ansiedade. Então, o estresse ele é necessário, né? O estresse ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência, para a nossa chegada até aqui. Sim, sim. Provavelmente, sempre houve estresse. Se não houvesse o estresse, não estaremos aqui, não teríamos evoluído até esse ponto. Sim. Né, e não teríamos chegado até esse momento. Se essa pressão, né, em cima da gente, a gente não vai, né? Exatamente, porque o estresse ele é uma resposta do nosso corpo a um desafio, né? Sim. Nós temos aquela velha ideia da resposta de luta ou fuga que nós temos, Sim. que é algo primitivo nosso, né? Até instintivo, eu diria. Sim. E a gente sempre a gente foi desenvolvendo o nosso estresse com o passar do tempo, com as experiências humanas. Sim. E as diferentes experiências humanas com o passar do tempo, elas tornaram o estresse um fenômeno patológico, sim, né, eu diria, sim, né, e um transtorno, sim, por si, né, um transtorno mental por si. Então, mas assim, a gente precisa pensar que o estresse ele é necessário no nosso dia a dia. De fato, quando nós levantamos da cama e vamos enfrentar um dia de trabalho que a gente não sabe o que vai acontecer muitas vezes, principalmente quando a gente é médico, né? A gente dá plantão, sim, e a gente não sabe o que vai chegar para a gente resolver. E o estresse ele é importante no sentido para que a gente tenha uma pronta resposta para aquilo, para que a gente esteja preparado para enfrentar aquela situação. E isso gira em todas as áreas, né? Isso perpassa todas as áreas enfim, todos os diversos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né? Até mesmo levantar, sair de casa. Então, o estresse está presente em todos esses momentos, inclusive a ansiedade. Né? E aí, tem alguns conceitos importantes, doutor Mário, que são principalmente relativos ao eustresse, né, e ao distresse, né? E tem esse estresse ruim ou estresse patológico que a gente vê sendo discutido e abordado em algumas literaturas como distresse, que é esse estresse exacerbado. E aí é onde entra o problema, né? Quando o estresse ele se desequilibra e a gente começa a dar um espaço cada vez maior no nosso dia a dia para o estresse ou para a ansiedade, né? E isso gera um comportamento que a gente vê em alguns livros como uma preocupação exacerbada. E a preocupação no sentido, na etimologia mesmo da palavra, né? A gente se ocupar daquilo antes. A gente se preocupar daquilo. Preocupar. A gente se preocupa, né? Então a gente já desenvolve mecanismos muitas vezes de defesa, por exemplo. Isso aí já é quando acontecem os transtornos. Mas a gente começa a enfrentar dificuldades para enfrentar o dia a dia por se preocupar demais. Né? E essa preocupação exacerbada, somada a outros tantos critérios, né? Outras tantas manifestações, como por exemplo a insônia, né? E os transtornos alimentares, a dificuldade de se alimentar, por exemplo, tudo isso acaba contribuindo para que o indivíduo desenvolva um estresse patológico. Sim. E aí, entrando na questão que você me fez, assim, o que nós poderíamos fazer é algo muito complexo. É uma pergunta de difícil resposta. Não há resposta pronta, eu imagino, para uma pergunta como essa. Não há resposta única, né? Não há resposta única, porque cada pessoa precisa encontrar a sua forma de lidar com essa situação, com o destresse. Né? Então, por exemplo, as pessoas encontram diferentes maneiras de lidar com isso, e quase todas elas, se a gente for observar, perpassam a ideia de encontrar o motivo, ou o gatilho, o fator desencadeante, a origem. O que está me causando? É difícil a gente encontrar
com tantos gatilhos no nosso dia a dia, né? Com tantas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, e cada um tem uma forma, uma maneira de enfrentá-las e de dialogar com isso no dia a dia. Então, não há uma fórmula. A gente vê que vários estudos, e isso vai servir não só para o estresse, mas para vários outros transtornos mentais, que a gente tem estratégias que podem ser buscadas, né? E muitas vezes é até difícil a gente trazer isso, porque são muito subjetivas às vezes, como por exemplo, já é evidente, vários estudos demonstram que a qualidade do sono, por exemplo, ela é fundamental para que nós tenhamos uma boa saúde mental e outras saúdes, digamos assim, né? Sim. A qualidade do sono é fundamental para que a gente desempenhe as nossas atividades no dia a dia da melhor forma. Mas a gente sabe que muitas vezes hoje é difícil a gente falar sobre qualidade do sono, quando você tem um brasileiro que é um sujeito que trabalha o dia inteiro, que levanta às 5 horas da manhã para poder ir trabalhar, volta às vezes já à noite, às vezes tem que conciliar o trabalho com o estudo, então trabalha durante o dia, estuda durante a noite. Então o que nós vamos dizer para essas pessoas? E aí ele tem que estudar de madrugada, porque é a única hora que ele tem. Então o que nós vamos virar para uma pessoa dessa e dizer que ela precisa melhorar a qualidade do sono? É difícil, né? Então a gente vê que hoje, quando se fala em propostas terapêuticas na saúde mental, a gente vê a importância dos projetos terapêuticos individuais, né? Os chamados abreviados, né? Os PTIs, já que é fundamental que cada sujeito ele possa ser enxergado de forma singular, né? Já que não há fórmula, não há uma fórmula não há uma fórmula da saúde mental, mas existe a possibilidade de você encontrar o que você está precisando, talvez, né? Você encontrar o que está se impondo enquanto obstáculo para que você esteja naquele processo de sofrimento. É onde entra a psicoterapia, por exemplo, né? Muito nessa vertente, né? Do autoconhecimento e da compreensão de si e dos fenômenos que estão ao seu redor, né? É isso aí, né? Como você está falando, né? Aí mais uma vez a gente cai naquilo que eu falei, né? A gente tem uma pressão social por ser produtivo, né? Então na hora que o camarada deveria estar dormindo, por exemplo, ele não pode dormir porque ele tem que estudar para uma prova, ele tem uma planilha para completar, então realmente tem essa pressão, né? E as alternativas, como você falou, são várias alternativas para tentar combater o estresse. Henrique falou aqui, né? A gente não tem como escapar do estresse. O que a gente tem que procurar são alternativas para que ele não seja tão danoso para a nossa mente, para o nosso corpo. E as propostas são várias. Religião seria uma proposta, religiosidade. Sem dúvida. Caminhada, né? A parte de respiração, a parte de uma yoga também, né? Meditação. Então é o conjunto de atividades, né? O conjunto de planejamento que vai dar uma amenizada nisso aí, né, Ike? Porque se o camarada não cuidar, ainda pode desembocar numa outra patologia que a gente vê direto no consultório, que é a ansiedade. Sim. Essa ansiedade, Henrique, eu entendo assim, a pessoa é extremamente preocupada com o futuro, né? Você tem percebido as pessoas mais ansiosas? Acho que sim, né? É curioso como é uma queixa frequente. É uma queixa frequente, nos nossos consultórios. Né? Inclusive, pessoal, nos nossos pronto-socorros também, porque tem a crise de ansiedade em que a pessoa chega pra gente sentindo um desconforto no peito, sentindo uma falta de ar, sentindo uma palpitação, sentindo um braço dormente, não sei o quê. E a gente vai fazer todos os exames e a gente descobre que essa pessoa que achava que estava morrendo, na verdade, ela estava passando ali por uma crise, né? Uma crise de ansiedade. Então, essa ansiedade, ela tem sido realmente frequente, né? A pessoa ansiosa é ansiosa por quê, Rick? Essa pressão social,
tem uma parte genética, o homem é mais ansioso do que a mulher é mais ansiosa do que o homem. O que você acha aí dessa ansiedade? Ansiedade entendida como essa preocupação exagerada e às vezes patológica com o futuro. Porque, aliás, o futuro a gente não controla, né? A gente tenta, mas nem sempre controla. É verdade. É curioso porque várias estatísticas demonstram que os transtornos mentais, de modo geral, eles são mais prevalentes nas mulheres. Ah, e é? às vezes em proporções muito maiores, inclusive, do que nos homens, né? Como a ansiedade, por exemplo, que é 3-1 a diferença de mulheres para homens, né? Então as mulheres são muito mais ansiosas e desenvolvem a depressão com muito mais frequência do que os homens nos estudos, né, que foram feitos até então. Tem só um transtorno mental em que os homens ganham das mulheres, e ganham muito das mulheres, que são os transtornos relacionados ao uso de substâncias. Sim. É que os homens, eles usam drogas muito mais do que as mulheres. Sim, sim. Então, a gente percebe essas estatísticas que chamam a nossa atenção, não é? E é perceptível nos consultórios, nos pronto-socorros, que a busca, né, pelo serviço de saúde, no contexto da emergência, por causa dos transtornos de ansiedade, né, eles têm sido muito frequentes, né? Transtorno do pânico, Sim. transtorno da ansiedade social, Sim. né, o transtorno da ansiedade generalizada, que é o mais comum que a gente vê. No entanto, o transtorno da ansiedade generalizada, ele tem uma peculiaridade, que é a necessidade de que a pessoa manifeste aqueles sintomas por um determinado tempo, né? Que no caso da medicina são 6 meses. O diagnóstico, né? Exatamente. Isso. Mas a gente vê os sinais, né? A gente consegue ver os sinais e sintomas presentes nas pessoas. Então, e a gente vê essa caminhada, né? É diferente do transtorno do pânico, por exemplo, que às vezes tem um componente de agorafobia envolvido, né? Então, o medo de estar em lugares fechados, por exemplo, ou de estar em lugares com muitas pessoas. Sim, né? sim. Então, o transtorno da ansiedade social, ele é muito interessante, que é essa antecipação, muitas vezes, das pessoas no que diz respeito, ou, por exemplo, até participar de um podcast. No entanto, ela não consegue participar, porque ela não consegue vencer essa ansiedade necessária. Sim, sim, esse medo, essa preocupação, esse medo, né? Essa preocupação constante. Sim, sim. Né? Então, e isso afeta as atividades do dia a dia. E aí é onde a gente entra numa questão fundamental, doutor Mário, que é a incapacidade, né? Digamos assim, a propriedade, a dimensão desses transtornos de nos incapacitar para o nosso dia a dia. Sim. Porque aí é onde mora o perigo, né? É onde tem o problema. Sim. Quando você é tão ansioso que você não consegue sair de casa, porque você não tem mais forças para poder enfrentar os desafios, ou você já está mergulhado num processo depressivo tão grande que você não tem ânimo de levantar da cama. Sim, sim. Então, você vê que os transtornos, a gente percebe isso, que os transtornos mentais, eles são incapacitantes. E quanto mais incapacitantes, mais graves eles se tornam, né? Eu acho que o ponto mais grave, por exemplo, de um transtorno depressivo, de um transtorno de humor, seja ele depressivo ou maníaco, é a possibilidade de levar a pessoa ao suicídio, né? Não só a pensar no suicídio, mas a tentar suicídio. E essa é uma questão muito séria, muito relevante quando a gente fala em transtornos mentais, dado que são os transtornos mentais que levam a pessoa a essa trajetória de não enxergar mais uma saída. Né? Então, existem várias formas de não enxergar uma saída. Não enxergar uma saída é você, como eu disse, é você não optar por não sair de casa porque você sabe que você vai enfrentar um ônibus lotado. Sim. Para poder chegar no seu trabalho. E aí a gente percebe que quando chega a esse ponto é onde a pessoa necessariamente ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, seja uma ajuda familiar, seja uma ajuda profissional. Eu achei interessante sua fala sobre a questão das igrejas, né? A religiosidade. A religiosidade. Né? E a religiosidade, sob o ponto de vista da saúde mental, e talvez você concorde comigo, ela perpassa a ideia da necessidade de socializarmos. Sim. O ser humano,
ele não bate muito bem sozinho. Sim, sim. Né? O ser humano, ele precisa... Nós somos seres sociais, nós nos construímos dessa maneira, nós evoluímos dessa forma, enquanto sociedade. Né? Então, há um apelo social muito grande na nossa existência, e a gente percebe que isso é uma necessidade, que a gente... E assim, quando a gente percebe um desequilíbrio da nossa capacidade de socializar, a gente vê que isso também se torna um fator desencadeante importante. Por que, por exemplo, indivíduos divorciados aparecem no livro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria como um fator de risco para o desenvolvimento de depressão? Porque a gente percebe que muitas vezes essas são pessoas que passam a conviver sozinhas ou passam a enfrentar processos de solidão muito grandes. Sim. Então, a gente vê que a necessidade de socializar ela é muito importante e aparece como um mecanismo de proteção à religiosidade nesse sentido também. Não só pela questão muitas vezes a religiosidade ser também um fenômeno que nos aproxima da nossa espiritualidade, que também é um fator importante, né? Mas a religiosidade e a espiritualidade são coisas diferentes. Sim. Mas a religiosidade aparece como um fenômeno social também, né? E que fortalece a espiritualidade muitas vezes, nem sempre. Isso. Né? E aí, eu acho que a gente pensando na igreja, por exemplo, como um ambiente, ou no terreiro, ou na catedral, seja lá qual for a religião, né, da pessoa, essa convivência com os pares, com pessoas que compartilham de uma crença, de um pensamento, isso fortalece as relações sociais e contribui também para que a pessoa se fortaleça enquanto sujeito, se torne mais resiliente, que nós usamos muito esse termo, né? Exatamente, né? E a pessoa que convive ali no seu meio social, no seu grupo, né, tem essa noção de pertencer a algo maior, né? Pertencimento. Não é só ela, é o meu grupo, é os nossos objetivos, é os nossos sonhos, é os nossos desafios, as nossas lutas. E realmente a literatura mostra isso, né? Que você tá muito sozinho, muito isolado, ter poucos amigos, isso aí pode ser um fator desencadeante, né, Henrique, para alguns transtornos mentais. Então é preciso sempre se questionar com relação a isso. E como é preciso que todos nós, sabe, Henrique, a gente tenha um questionamento assim. A gente aqui, vocês não estão vendo, mas a gente aqui está num grupinho, tem algumas pessoas aqui. Então é preciso que eu esteja aqui falando, mas eu esteja me questionando. Mas será que o meu amigo que está aqui do lado, operando aqui o computador, operando as câmeras, né? As câmeras, como é que ele está? Será que está bem? Será que não está precisando de algo? Será que não tem alguma coisa para desabafar? E isso aí é tão sério, sabe, Henrique? Tem um número que eu sempre gosto de repetir esse número para as pessoas. Grava aí você que está em casa. 188. Vou falar de novo. 188. Centro de Valorização da Vida. Então, quer dizer, gente, o Centro de Valorização da Vida, o número é 188. Você pode ligar para lá. E quando é que você vai ligar para lá, doutor Mário? Você vai ligar quando você estiver se sentindo muito estressado. Quando você estiver assim, muito ansioso, essa ansiedade está atrapalhando a sua vida. Ou quando você está, por exemplo, com a depressão. O Henrique falou aqui o suicídio, né? Você está com pensamento de morte, acabar com sua vida, acabar com seu sofrimento. Você deve ligar 188, principalmente se você não tem com quem conversar, se você não tem com quem desabafar. Porque 188, quem vai estar lá do outro lado da linha, sabe? São pessoas treinadas, não para te julgar, são pessoas treinadas para te ouvir e te dar uma resposta sobre o melhor caminho, porque é o centro de valorização da vida, para que você continue valorizando sua vida, procurando ajuda, procurando o tratamento, que esse é o objetivo. E outro detalhe, de repente você tem um amigo seu, nossa, esse amigo meu parece que ele está ali meio na depressão, você pode ligar também. Você liga para lá e fala sobre o seu amigo, que você também vai receber uma orientação sobre o que você fazer com relação àquilo que ele está passando.
Então a dica, muito boa, a dica foi joia, né? Henrique, você falou aí que as mulheres, muitas vezes, elas são mais suscetíveis, né? A esses transtornos, a esses problemas mentais, a ansiedade. Realmente no consultório a gente pega muitas pacientes do sexo feminino, o estresse também. Agora me chama a atenção principalmente a depressão, né? Então, assim, muitas mulheres com a depressão. A gente tem um entendimento que quanto à ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, a depressão é uma conexão com o passado, com o que ocorreu lá atrás, com o que magoou, com o que decepcionou, com um sentimento de desvalia que você está tendo aí agora. Particularmente, eu acho que as mulheres, elas têm toda uma flutuação hormonal, e isso pode, talvez, explicar alguma coisa, né, da depressão, da ansiedade, mas fora isso tem as questões sociais, porque às vezes a mulher está no período reprodutivo, ela passa também por uma série de desafios, e ainda mais na nossa sociedade, onde você tem que ser mãe, mas você tem que trabalhar também e cuidar do marido. E aí lá na frente você chega no período da menopausa, né? Então isso aí também, essas alterações hormonais, tudo isso implica um baque, muitas vezes, psicológico na mentalidade da mulher, né? Ela vai ser vista de uma outra maneira pela sociedade e a própria alteração dos hormônios mesmo. Henrique, a depressão, como é, na sua visão, o que você acha? Como é que uma pessoa ela deve falar assim, bem, eu tô com depressão? Ou quando é que a gente pode falar, bem, eu acho que o meu pai está com depressão, eu acho que o meu irmão está com depressão, eu acho que a minha esposa está com depressão. É possível a gente localizar isso? O que é a depressão, Henrique? Essa é uma questão importante, porque a gente é importante a gente diferenciar primeiro o que é tristeza do que é depressão. Verdade. Porque são questões muito confundidas. A tristeza é comum? A tristeza faz parte da vida? Totalmente, né? A gente pode ser triste e não tá deprimido, né? Exatamente. Isso aí. Então, a tristeza, ela é absolutamente, ela faz parte da experiência humana. Então, e isso é importante a gente mencionar, que a tristeza faz parte da experiência humana, porque não é o que a gente tem visto num universo, digamos assim, numa rotina onde predominam as redes sociais, né, onde predomina uma ideia de felicidade absoluta, né, onde paira uma ideia de satisfação a todos os momentos, né, onde existem vitrines que demonstram uma felicidade totalmente, eu diria, é um estandarte de felicidade, né? É uma vitrine de felicidade. Então, não há mais espaço para a tristeza. A tristeza, ela ficou subjugada. Ela é uma anomalia, né, para a nossa sociedade. Ela se tornou algo absolutamente estranho, dado que muitas vezes as pessoas acompanham as vidas umas das outras pelas redes sociais, que é um ambiente fictício, mas absolutamente relevante nos dias atuais, né? É difícil você pensar num mundo hoje sem redes sociais. Eu acredito que não haja mais essa possibilidade de voltar, né? Não há essa possibilidade. Pelo menos eu não vislumbro essa possibilidade. Uhum. Porque a gente percebe como as redes sociais são relevantes hoje no nosso contexto, mas que elas impõem essas questões, né, dessa venda da felicidade em todos os momentos, e as pessoas consomem isso, né, porque de fato é um consumo, e ao mesmo tempo elas não se permitem mais se sentir tristes, porque elas estão vendo todo mundo feliz e só elas estão tristes. Então, todo mundo casando, todo mundo viajando, indo pro Rio, curtindo. Então a rede social sucesso financeiro. A rede social ela impõe uma cultura de comparação, né? E essa é uma palavra muito interessante, né? A cultura da comparação. Isso. Porque hoje, recentemente, o Ministério Público, acho que foi não sei se foi do estado acho que foi o Ministério Público do Distrito Federal, que elaborou uma cartilha sobre transtornos mentais,
talvez não seja do Distrito Federal, viu? Mas foi uma cartilha que eu A vi gente recentemente do vai Tribunal revisar, de Justiça. viu? Ver de onde que é. Mas é interessante Sim. porque eles trazem algumas estratégias para mitigar aí o sofrimento mental em suas diversas possibilidades. Uhum. E aí eles falam sobre a evitar comparações. Olha isso, Eles tá usam vendo? esse termo, Uhum. comparações. Uhum. Né? Porque hoje em dia as comparações elas estão muito presentes no nosso cotidiano. Por advento das redes sociais, principalmente, talvez hajam outras questões envolvidas nas comparações, mas as redes sociais estão aí para que a gente passe a comparar as pessoas umas com as outras. Uhum. E aí, voltando à questão da tristeza, né? Então a gente pensa a tristeza como algo normal e a gente precisa voltar a enxergar a tristeza como algo normal. É um sentimento básico e por ser básico faz parte da vida. Faz parte da vida. Pronto. Vão ter momentos em que a gente vai estar triste Sim. e a gente precisa passar por isso, a gente precisa vencer esses Sim. momentos. Sim. No entanto, existe a depressão, né? E aí a Isso. depressão já é uma outra situação. Primeiro, existe também, assim como a ansiedade, existe a necessidade de uma persistência daqueles sentimentos. A gente vê que hoje são vários critérios diagnósticos para depressão, nem vou citar todos Eu aqui, acho que até a mesmo gente que eu tem acho que até eu nem uma lembraria imagem, de né, todos. sobre a depressão. Pera aí que Ah, é? uma imagem vale mais Tem que uma- 1000 Aí, ó. Ah, sim. Depressão parece que né? Olha lá. Pois é, a gente vê que a depressão, doutor Mário, né, ela envolve alguns aspectos, alguns sentimentos que são fundamentais para a gente pensar em depressão. Né? Um deles é o que a gente chama de anedonia. Né? A anedonia é a perda da vontade de fazer as coisas que você antes gostava de fazer. E agora você não tem mais vontade de fazer. Certo. Né? Você perdeu o ânimo Uhum. para fazer aquelas atividades. Então, porque o hedônico diz respeito ao prazer, né? Então, a anedonia é a ausência de prazer. Sim. Gostava de fazer alguma Você gostava coisa. de fazer, mas de repente você perdeu. Não gosta mais. Você perdeu o prazer em fazer algo Sim. que você gostava. Sim. Né? E isso já dura um tempo. Isso já dura um tempo. Que na depressão é até menos tempo, né, do que na ansiedade. Na ansiedade, normalmente, 6 meses leva para dar um diagnóstico de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizada para um Sim. paciente. Na depressão, a gente consegue dar esse diagnóstico aí com 2 semanas desse sintoma, da presença desses sintomas, somado a distúrbios alimentares, somado a insônia, ou sono em excesso, né? Porque O os distúrbio transtornos do sono- alimentar é o que? A pessoa come demais ou come de menos ou depende? Ou pode ser os dois? Pode ser os dois. Distúrbio alimentar. Distúrbios alimentares. Certo. A mesma coisa acontece com os transtornos do sono. Né? Ou dorme demais. Ou dorme demais ou não consegue dormir. Ou insônia, né? Ou insônia. Aham. Dentre outras manifestações que são características da depressão. Sim. Mas a gente percebe que uma palavra é importante quando a gente fala em depressão para diferenciar da tristeza, Sim. que a gente mencionou anteriormente, que é uma palavra que a gente já citou aqui hoje, que é a incapacidade. A depressão, ela é um transtorno incapacitante. Sim. Ela vai tornar o sujeito incapaz de continuar realizando as suas atividades de vida, Certo. as suas atividades do cotidiano. Né? Então, se a pessoa ela já se encontra num estado em que ela tem pensamentos de morte, né? E isso já na depressão grave, pessoas como essas, pessoas que já têm sentimentos como esses, Uhum. elas precisam buscar ajuda de imediato. Sim. Né? Pessoas que têm esse tipo de pensamento ou que já não conseguem mais, já se tornaram incapazes de realizar as suas... incapazes de trabalhar. Eu já não consigo mais ir na faculdade. Eu já não consigo mais sair de casa para ir no supermercado. Não me animo mais com nada. Nada me tira da A gente pega cama. paciente que ia, sei lá, no culto todo domingo. Olha, eu No não culto. consigo nem no culto, não tenho mais consigo, não me alegria, animo. não tenho vontade. Né? Exatamente. E a gente vê que essas manifestações todas em conjunto, né, mas sobretudo girando em torno de uma certa incapacidade, Sim, aí a gente começa a pensar em depressão. sim. Né? Aí a gente vê um sujeito que apresenta um estado de humor deprimido.
Entendi. E essa depressão é que na medicina a gente fala depressão maior, né? A depressão maior. Então, tristeza, como o Henrique está falando, faz parte da vida. Agora, o que a gente está falando aqui é a depressão maior, né? Alteração do sono, alteração do apetite, Uma né? fadiga, um cansaço muito grande. O paciente fala assim, não é que eu não quero levantar da cama, sabe, doutor Mário? Eu não consigo levantar da cama. Então tem essa questão. Uma melancolia constante. Uma pessoa que chora, por exemplo, doutor Mário, sem motivo nenhum. Ela simplesmente, né? quando ela se vê, ela já está chorando. Sim. Então, geralmente são essas manifestações, né? Uma sensação de, muitas vezes, subjetiva, de desesperança, de acreditar que não tem mais jeito. Sim. Né? Isso também faz parte da depressão, somada a uma certa angústia, ou um estado de humor angustiado. Então, a gente vê que todos esses são critérios que acontecem dentro de um determinado tempo, né? Para que a gente dê um diagnóstico de depressão maior. Diagnóstico, sim. Né? Mas, então a gente vê que a depressão, ela aparece como uma tristeza profunda, eu diria, que já dura muito tempo. Sim. E que te torna incapaz. Isso. Te torna incapaz de enfrentar o dia a dia. Te torna incapaz incapaz de enxergar o lado bom das coisas, muitas vezes. Né? Enxergar que ainda tem jeito. Né? Que ainda tem jeito, né? Que ainda tem jeito, porque tem jeito. Né? Tem jeito. E outra coisa que me chama a atenção, sabe, Henrique, é quando você vai conversar com os pacientes, no falar deles, você percebe assim um sentimento de culpa, né? A minha vida tá assim, é culpa minha, eu não consigo mesmo, né? Um sentimento de desvalia. Então, realmente, a gente percebe muito isso aí também. E, mediante tudo isso que você falou, você que tá aí nos assistindo, você percebe que é como se essa pessoa, ela estivesse num buraco bem fundo, né? Tem as estrelas lá em cima, né? Quando a pessoa tá no buraco, tem as estrelas lá em cima, mas ela não consegue mal sair do buraco sem ajuda. Sem ajuda, isso. Então, acho que uma das coisas que quando a gente faz um curso de medicina, Henrique, não sei se aconteceu com você também, mas é que primeiro a gente imagina que, quando a gente não está no curso, por exemplo, a gente imagina que depressão é o quê? Frescura, não é isso? Existe depressão não existe, depressão é frescura, é a pessoa que não quer, a pessoa que, sabe, não tem toda essa questão, Henrique. E o que a gente está falando aqui é que não, que depressão, como o Henrique está falando aqui, ela é uma doença, ela está muito bem estabelecida. A gente não passa o paciente num tomógrafo para diagnosticar, né, Henrique? Infelizmente não passa numa ressonância magnética. Não é por aí, né? Não é um exame de sangue, mas são essas dicas que o Henrique está falando aqui. Então, é a somatória desses pontos que ele está falando aqui, mas a persistência nisso, desses pontos no tempo, que faz a gente dar o diagnóstico da depressão. E é curioso, doutor Mário, a gente enxergar também a depressão como um fenômeno também biológico. Ela não é só um fenômeno psicológico, da psique, né? Ela não é um fenômeno exclusivamente psíquico, mas ela também é um fenômeno biológico no que diz respeito à modulação dos nossos neurosistemas. Sim. Esses são conceitos mais... São questões mais complexas que giram em torno da depressão, mas é interessante a gente também olhar dessa forma, porque hoje em dia existe a possibilidade do tratamento medicamentoso, né, de diversos tratamentos medicamentosos que são exitosos muitas vezes com os sintomas da depressão, e que esses tratamentos medicamentosos eles são justificados pela ideia de que há também um fenômeno biológico em questão. Sim. Né, porque são medicações que alteram a dinâmica do nosso cérebro, do funcionamento do nosso cérebro, e dessa forma, alterando essa dinâmica, né, proporcionando, enfim,
alterações na dopamina, na serotonina. Os neurotransmissores. Os neurotransmissores. Então, dessa maneira, esses medicamentos conseguem melhorar esses sintomas. Sim. Né? Eles não apresentam uma cura e isso é importante da gente dizer. Sim. Porque os medicamentos para tratar depressão, ansiedade, os transtornos, né, em torno da depressão e da ansiedade, eles não são medicamentos que funcionam dentro de uma perspectiva de cura. Mas são medicamentos que funcionam na maior parte das vezes numa perspectiva de controle dos sintomas. Sim. Então a gente vê uma melhora nos sintomas desses pacientes e a cura, ela vai vir, o tratamento em si, ele vai se completar com outros aspectos. O tratamento da depressão, ele não é simplesmente ir lá na farmácia, comprar um medicamento, passar a tomar e sua vida de repente vai melhorar e vai passar a fazer sentido novamente. Não é bem por aí, né? Mas Sim. A gente sabe que os medicamentos hoje exercem uma função importante no que diz respeito ao tratamento desses transtornos, mas eles não vão resolver a coisa toda sozinhos, né? Já que a gente tem aí a possibilidade de múltiplas propostas terapêuticas, né? Como a própria psicoterapia que a gente já mencionou aqui, como a reflexão em torno das nossas atitudes e das nossas relações para com os nossos pares, para com as nossas, né, os nossos familiares, como é que estão nossas relações de trabalho. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa refletir de forma constante. Como estão minhas relações de trabalho? Como estão como eu estou construindo as minhas relações? Como eu estou fortalecendo as minhas relações com as pessoas? De uma forma que a gente consiga criar uma rede ao nosso redor. Uma rede de apoio, né? De apoio. Sim. De apoio. Hoje, a saúde mental no Brasil, ela funciona numa lógica de redes, né? A gente tem as redes de atenção psicossocial, que inclusive o CAPS faz parte dessas redes de atenção psicossocial, que foi uma reestruturação que foi proposta, inclusive, muito recente na história do nosso país ainda. Recente. Né? É um pensamento recente. Sim. E que essa lógica, ela envolve, né, uma forma diferente de se enxergar os transtornos mentais, numa perspectiva de que nós temos que existe toda uma rede de serviços que tem que estar à disposição dessas pessoas e que a própria rede familiar, a rede de amigos, a rede de sujeitos, a rede social, e não a rede social, não estou falando das redes sociais você virtuais, não tá falando virtual, né? Estou falando das redes sociais presenciais. Sim. Né, e que essas precisam ser fortalecidas também, e que elas vão também compor essas redes de atenção que vão cada vez mais tornar as pessoas mais resilientes e auxiliar as pessoas que já estão passando por um processo de transtorno, que já estão passando por um processo de doença. Então, a gente enxergando dessa forma, a gente vê que, como eu disse lá no início do nosso papo, né, nós estamos nessa caminhada. Né, e é uma caminhada promissora, é uma caminhada que mostra resultados. Sim. É uma caminhada que a gente passa a enxergar múltiplas propostas terapêuticas para os diversos transtornos mentais. Sim. Não existe remédio, não existe fórmula, não existe uma determinada abordagem da psicoterapia que sirva para todo mundo ao mesmo tempo. Não existe. Existe a compreensão, isso eu já estou falando aqui já de minha opinião, né? Sim. Existe a compreensão do que está te causando algum tipo de sofrimento, uma compreensão legítima do que está te causando algum tipo de sofrimento, e o que você vai fazer com aquilo. E sim. De que forma você vai conduzir aquele sofrimento que está te incomodando, que está te causando um transtorno, que está te impedindo de viver a sua vida na sua plenitude, né? Da melhor maneira como você enxerga, como você gostaria. Né? Então, o que está te impedindo de viver bem, né? O que está impedindo, né? É isso. E aí eu gostei muito da sua fala, Henrique, e a gente vê, por exemplo, a importância do papel social do psiquiatra, né? Então, a psiquiatria ela é um ramo da medicina, como a cardiologia, como a ginecologia,
E a psiquiatria é um ramo da medicina que hoje, devido ao aumento dos transtornos, doenças mentais, ele está em alta, ele está em voga. Então eu faço aqui o comentário sobre o papel social, a importância, a relevância social da psiquiatria, dos psiquiatras, né? Esses psiquiatras estão aí atendendo as pessoas nos consultórios. Esses psiquiatras, eles estão inseridos no serviço público, né? Com os CAPs, por exemplo. Estão nas escolas, estão nas universidades. Por que eu estou falando isso, gente? Porque suponha que alguém realmente está passando ali por um transtorno mental. Vamos pegar a depressão. Suponha que alguém realmente esteja passando por uma depressão. Então, veja bem, muitos tratamentos são interessantes. Florais, yoga, caminhada, alongamento. Mas nos parece aqui, né, Henrique, que o tratamento mais efetivo, ele vai necessariamente passar pela mão do profissional psiquiatra, né, do médico e do psicólogo. Os demais tratamentos, eles contribuem de alguma maneira, mas estamos falando da depressão enquanto uma doença, um transtorno mental. Então você vai precisar realmente aí passar pelo médico especialista nisso, que vai ser o psiquiatra, essa parte diagnóstica, medicamentos, mas você vai precisar também do psicólogo, não é isso, Henrique? Do terapeuta e de toda essa rede de apoio que o Henrique nos falou aqui. Primeiro desafio da depressão, eu penso que é você se identificar enquanto pessoa que está deprimida, reconhecer isso. Ou familiares identificar, amigos de trabalho, identificar alguém que está com essa depressão. E o segundo desafio é buscar ajuda. E o terceiro desafio é você permanecer nessa ajuda. Medicamento, por exemplo, Henrique, como é que é isso? A pessoa vem no meu consultório, eu passei o medicamento, a receita, vai lá na farmácia, compra, no outro dia ela já está boa, Henrique? Como é que é isso? A gente sabe que não funciona dessa forma. Né? E isso é interessante, ainda aproveitando a fala de que o medicamento sozinho não vai surtir efeito, né? Bom, pelo menos ele pode até surtir algum efeito, mas ainda assim o tratamento ele é aprimorado, ele é realizado da melhor forma quando associada a psicoterapia com a terapia medicamentosa, né? Isso várias literaturas mais recentes da psiquiatria já abordam dessa forma, né, não priorizando uma abordagem psicoterapêutica a outra, mas dentro daquele pensamento de que existem diferentes abordagens e cada pessoa se adapta melhor a uma delas. Né? Então, os medicamentos para tratamento de transtornos mentais, de modo geral, principalmente os antidepressivos, Sim. Né, que existem algumas classes que são mais aceitas hoje em dia, né? São medicamentos que às vezes demoram um mês, por exemplo, para fazer efeito, demoram 2 semanas para começarem a apresentar algum tipo de efeito mínimo. Sim, sim. E esse pico de efeito ele ainda pode demorar um mês, pode demorar um pouco mais. Sim. Então não são medicamentos de ação imediata. Isso é muito importante porque muita gente desiste do tratamento. Então, Por acreditar que não está melhorando, eu já estou tomando esse remédio há 1 semana e não está fazendo efeito, não senti nada de diferente, mas é importante a gente levantar a questão de que são medicamentos que vão modular aos poucos a Sim. atividade neuronal, né? Os neurotransmissores, como a gente discutiu. Uhum. Isso leva um tempo, isso não acontece do dia para a noite. Uhum. Esse retorno a um equilíbrio neuronal, a um equilíbrio do sistema nervoso central, ele leva um tempo. Ele precisa de um tempo para que ele possa acontecer. E os sintomas comecem, o sujeito ele comece a perceber que algumas coisas estão diferentes. Então é preciso respeitar esse tempo também. E é importante que nós também, Dr. Mário, enquanto médicos, profissionais que atendemos essas pessoas, que a gente saiba explicar isso da melhor forma. Sim, Porque entendeu?
De fato, as pessoas não são obrigadas a saber que o medicamento demora um tempo para fazer efeito, Sim. mas é nossa obrigação, eu acredito, Não, explicar, é nossa obrigação, né? É nossa obrigação. É nossa obrigação explicar. E é muito interessante quando a gente explica. Eu acredito assim, como esses tratamentos para transtornos mentais são tratamentos de longo prazo, né? Não são tratamentos rápidos. A gente não é como uma dor que você está sentindo no ombro, que você toma uma semana de anti-inflamatórios e você já está jogando vôlei. Sim, não é daqui assim. 2 semanas. Isso. Esses tratamentos são tratamentos longos, muitas vezes tratamentos que demoram 1 ano, tratamentos que demoram 2 anos, Sim. a depender da gravidade do transtorno. Então, são tratamentos que permitem também uma oportunidade de nos aproximarmos dessas pessoas, né, desses pacientes. Então, essa é uma coisa que eu particularmente gosto muito dentro do contexto da saúde mental, que é a possibilidade de nos aproximarmos, de discutirmos com essas pessoas. Olha, essas são as opções que você tem. Qual te agrada mais? Esse medicamento está me fazendo ganhar peso. Não, então peraí, vamos tentar. Tem um outro medicamento aqui que tem menos esse efeito colateral. Vamos tentar mudar então. Vamos tentar fazer uma transição desse medicamento para o outro. A dose, né? Tô tendo muito efeito colateral. A gente sabe que os efeitos colaterais eles existem nesses medicamentos. Sim. E assim, é importante que a gente tenha esse diálogo com o paciente para que a gente maneje da melhor forma esses efeitos colaterais, né, para que a gente constrói uma relação de fato, né, assim como é na saúde da família, que a gente constrói uma relação com nossos pacientes, né, e nós dois gostamos muito da saúde da família. Amamos. Né? Então, a gente constrói uma relação também na saúde mental que é muito forte, né, um vínculo. Se fala muito em vínculo na saúde mental e na saúde da família. Isso. Porque, de fato, o vínculo é fundamental. Uma relação de confiança, ela é fundamental para que, tanto da nossa parte para com os nossos pacientes, como dos nossos pacientes para conosco. Né? A gente precisa construir uma relação de vínculo de confiança para que a gente possa, aos poucos, né, trabalhar dentro das melhores perspectivas possíveis para as pessoas, né? Não só no que diz respeito a medicamentos, como também às terapias, às psicoterapias, ao exercício físico que seja, a uma escuta qualificada, né? Uma escuta sensível a essas pessoas. A parceria também, né, do médico com o colega psicólogo, né? Sempre. Psicoterapeuta, né? Essas parcerias, né? Sem um dúvida. tá escrevendo pro outro, olha, o paciente tá assim, né? Sugiro isso, sugiro aquilo. Então, tudo isso aí é muito bom pro paciente, né? A saúde mental, ela é multidisciplinar. Sim. Ela é multiprofissional. Sim. Não dá mais para pensar a saúde, de modo geral, se não for dentro de uma perspectiva multiprofissional, né? A gente precisa descentralizar a figura do médico. E buscar as parcerias e enxergar o papel de cada um também dentro desse contexto da saúde, né, de uma forma que, porque já se compreende que essa é a melhor maneira de se tratar determinados problemas de saúde. Claro que não vai servir para tudo, porque na medicina a gente sabe que, na saúde a gente sabe que não é assim, né, tem determinados contextos que de fato uma determinada profissão vai ter um papel ali maior, né, dentro daquele contexto, mas nesse contexto que nós estamos discutindo aqui, da saúde mental, das redes de atenção psicossocial, a multiprofissionalidade ela é o centro, né, e deve existir ali um equilíbrio entre esses profissionais. Eu penso dessa maneira. Não, concordo, é por aí mesmo. Ô Henrique, veja bem, você já é mestre, não é isso? Você é mestre em ciências médicas, falei correto? Eu sou mestre em ciências da saúde. Ciências da saúde, pela entendeu? Universidade Estadual de Santa Cruz. Pronto, nossa querida UESC, viu? Um abraço pro pessoal da UESC. Também formei lá, viu, gente? Estudei lá também, né? A UESC é uma bela escola, né? Como a Universidade Federal do Sul da Bahia também é, né? Uma pergunta mais ampla, né? Não apenas com relação à saúde mental, com relação à saúde, né? Vou dar um exemplo aqui, sabe, Henrique? Eu
nasci em São Paulo, entendeu? Nasci em São Paulo no século passado e eu não me lembro de, enquanto criança, ter jamais ido a um pediatra, tá certo? Nunca fui um pediatra. E hoje em dia eu já não pego criança, eu não pego um paciente, né, que tenha nascido aí, que não tenha o acesso ao pediatra. Então, a meu ver, o acesso à saúde, ele tem melhorado, entendeu? Com relação à saúde mental, por exemplo, a gente sabe que antes da reforma tinha aquela figura do manicômio, né? A pessoa é o doido, tem que ficar acorrentado, não sei o quê. E hoje em dia a gente já está falando em quê? Em CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial. E você já está falando aqui no atendimento da equipe multidisciplinar, né? Que tem enfermeiro, tem psicólogo, tem os profissionais, tem o psiquiatra, né? Então, assim, e aí, mestre Henrique, a saúde está no caminho certo? Está melhorando? Agora a pergunta é com relação à saúde, não só a mental. O que você está vendo aí? A saúde, ela é tão ampla, né, doutor Mário? Assim, a saúde é muito política. Sim. A saúde é uma dimensão política. A saúde é da nossa natureza, é da natureza humana. Eu diria que o pensamento que gira em torno da saúde de modo geral, do conceito de saúde, ele tá evoluindo, sim, sabe? Mas ao mesmo tempo é preocupante às vezes como o acesso à saúde ou os sistemas de saúde eles estão muito à mercê dos pensamentos de governo, digamos assim. Sim. Né? Então, a saúde ela fica muito vulnerável no sentido de que determinados pensamentos, sejam eles de que vertente política, independente da vertente política, mas a saúde está sempre ali transitando de forma a retroceder muitas vezes e muitas vezes progredir. Então, eu vejo que, pensando do ponto de vista de espécie humana, a saúde tem evoluído e muito, né? Nós temos descoberto várias... Não existia vacina, não existia anestésico, né? Não tinha microscópio, não tinha nada. Nós temos desenvolvido tratamentos cada vez mais, né? mais assertivos, né? assertivos, exames, a descoberta de novas doenças, a descoberta de vacinas, a descoberta de novos organismos que potencialmente poderiam causar algum tipo de doença no ser humano, né? Então, a gente vê que a tecnologia, ela evolui nesse sentido. E a gente tem conseguido distribuir isso aí a um número maior de pessoas, né? Concorda comigo? Sim, mais pessoas têm acesso também, à vacina, mais pessoas têm acesso a um raio-x, por exemplo, né? Um ultrassom, mais pessoas, não é isso? Nós vemos que as tecnologias em saúde, elas progridem, né? Com o passar do tempo, juntamente com outros ramos né? Aqui no Brasil nós temos esse sistema da equipe de saúde da família, né? Cada bairro tem ali o seu postinho, tem um médico, tem um enfermeiro, tem uma vacinadora, tem o agente de saúde. O agente de saúde é legal porque o agente de saúde, ele não é simplesmente um funcionário, ele é uma pessoa da comunidade. Sim. Então ele está ali levando a demanda da saúde para o postinho e levando os serviços que o postinho oferece para a população, né? Sem dúvida. A própria estratégia de saúde da família, ela é uma tecnologia em saúde. É uma tecnologia em saúde. saúde. A gente vê que trouxe uma melhora, trouxe um progresso para a saúde, né? E nesse sentido, sem dúvida nenhuma, a saúde tem caminhado, né? A saúde vem caminhando, né? Ela vem evoluindo. Isso. E como nós estamos falando aqui da saúde mental, a pessoa que se percebe enquanto portador de um problema mental, ele não vai no hospital, ele não vai na UPA, ele vai no seu postinho, no seu postinho de saúde. Com certeza. O médico, a enfermeira, eles estão lá para fazer a primeira identificação, né? Muitas vezes já sai dali medicado e, quando necessário, já sai com encaminhamento para os especialistas. Então, eu falo que funciona, né, Henrique? Porque, assim, a gente mexe com isso, a gente trabalha com isso e a gente fala aqui com muita esperança no coração, né?
Quantos pacientes nós não ajudamos e já ajudamos e ajudamos todos os dias, né? Com certeza. Identificando o problema, medicando, orientando, encaminhando. Então, nesse sentido, acho que temos avançados, né? Sim, Né? sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pronto. Saúde mental, pra gente, estamos caminhando pro final, viu, gente? A saúde mental, e aí, suas perspectivas de futuro. Vou dar um exemplo, tá? Hoje em dia, o diagnóstico do câncer, né? Câncer ainda é uma doença que mata muito, é uma doença terrível, tem câncer de mama, tem câncer de colo de útero, tem câncer de próstata. Câncer antigamente era doença de pessoas mais idosas, hoje em dia tem muito jovem com câncer, e o diagnóstico de todo o câncer é biópsia. Então você precisa realmente tirar um pedaço daquele tecido ali que você supõe que tem um câncer, né? Pega um pedaço daquele tecido, leva no microscópio, o patologista, ele faz aquele estudo e fala, olha, realmente é um câncer, ou a célula é assim assada, né? A melhor proposta de tratamento é isso e aquilo. Perspectiva de futuro, por exemplo, a biópsia líquida. O que é isso para você que está em casa, que ainda não ouviu? É um exame de sangue. Então, em vez de eu ficar tirando pedaços, né, tecidos do corpo da pessoa que eu estou investigando o câncer, a biópsia líquida, você chega ali e com o exame de sangue, você consegue levar ali e identificar, olha, provavelmente a pessoa realmente ela está com câncer e tal, agora só vamos pesquisar, né? Então isso aí seria um avanço, isso já acontece, né? Mas está avançando, isso é uma perspectiva de futuro com relação ao câncer, né? Sim. Você chuta alguma perspectiva de futuro com relação à saúde mental? Difícil a pergunta, né? Difícil, mas assim, eu enxergo sim. A gente tem hoje, por exemplo, estudos com uma tecnologia chamada imunocromatografia. Sim. Que são estudos incríveis que estão acontecendo em torno da saúde mental, que eles permitem que a gente tenha imagens do cérebro de pessoas que estão passando por algum tipo de transtorno ou sofrimento e enxergar as minúcias, digamos assim, sim, sim, daquele cérebro, do funcionamento daquele cérebro, porque como eu disse, hoje os transtornos mentais eles também são enxergados, também são compreendidos como fenômenos biológicos, né, além da questão da psique. Então, essa compreensão dos transtornos mentais como doença e como fenômeno biológico tem permitido avanços também. Né? Não são os únicos avanços, não, né? Mas também são avanços no sentido, por exemplo, dos exames de imagem, que hoje já é possível enxergar quais são as áreas do cérebro que estão sendo, por exemplo, mais ou menos ativadas quando o indivíduo está passando por um determinado sofrimento ou está vivenciando alguma situação de sofrimento mental. Uhum. Então, e aí a imunologia vai entrar de uma forma muito importante nesse contexto. Sim. Eu acredito que a imunologia somada aos exames de imagem, né, a radiologia, digamos assim. Os remédios devem... Ela vai entrar com um papel, né, importante. A farmacologia vai entrar com um papel muito importante aí, porque eu acho que os remédios tendem a melhorar, não só no sentido de se tornarem mais assertivos, mais eficazes no tratamento das doenças, mas também cada vez ter menos efeitos colaterais. E talvez remédio até personalizado, né? Talvez o remédio para você, né? Seria uma excelente perspectiva. E não dá também para a gente desconsiderar os avanços da psicologia. Né? Então, a gente tem os avanços da psicoterapia, a gente tem novas abordagens psicoterapêuticas ganhando espaço, evidências cada vez mais fortes sendo levantadas, sendo criadas em torno das psicoterapias. E aí, eu acho que tudo isso somado vai contribuir bastante para que a gente tenha um cenário de saúde mental muito mais forte, além da compreensão de que a saúde mental ela é um fenômeno social e que, portanto, a gente precisa também fortalecer a atenção básica e as redes de atenção psicossocial. Porque a gente começa aqui na ponta, né, e a gente vai até o infinito aí para tentar buscar uma melhora tecnológica e um avanço tecnológico no que diz respeito aos transtornos mentais.
Acho que essa é a caminhada que a gente tem aí pela frente, né, doutor? Perfeito, Henrique. Sua fala não tem nem o que a gente acrescentar nada, né, pessoal? Nós estamos chegando ao final. Agradeço a você, viu, Henrique? Eu acho que foi um bate-papo. Quer assistir na íntegra, né? Que a gente tem os cortes e tem a íntegra, né? Então, quer assistir na íntegra vai realmente ver que o assunto é bom, é interessante e que ele não esgota aqui, né, Henrique? Outras oportunidades, o Henrique vai estar aqui para falar sobre saúde mental e falar sobre outros tantos assuntos que a gente sabe que ele fala bem, fala com propriedade, e uma propriedade não só mental, não só intelectual, mas uma propriedade que vem do coração, né? Uma propriedade de alguém que gosta realmente de pegar o paciente e fazer o melhor pelo paciente. Então vamos finalizando por aqui, tá bom, pessoal? Mais uma vez dizer que a gente tem o apoio aqui da Farmácia Indiana, sempre cada vez mais perto de você, e continue aí acompanhando o Viver Bem nos nossos muitos veículos aí de divulgação, e lembrando que nós estamos aqui numa parceria com a TV Abrolhos, e a TV Abrolhos que em breve vai ser digital, então vai ser cada vez melhor para vocês. Forte abraço, doutor Mário, fiquem todos com Deus, né, Henrique? Valeu, obrigadão por quem ficou até o final aí assistindo, valeu.